Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar a falar de Paul Preciado, um filósofo que eu admiro bastante. Já tenho vídeos gravados sobre ele e hoje eu quero falar de novo sobre ele. Então, hoje eu quero tratar de um livro chamado Um Apartamento em Urano. E eu então quero começar lembrando que Paul Preciado é um filósofo espanhol, nascido em 1970, especialista no debate sobre gênero, que é uma pessoa muito original e um exímio escritor. Ele fundamentalmente é uma pessoa que inova a escrita filosófica, acadêmica. Ele alterna o registro pessoal com citações e análise de autores importantes da história da filosofia, mas vai muito mais além daqueles autores e autoras que estuda. Ele basicamente alterna o argumento filosófico e o testemunho pessoal, que é uma forma de fazer filosofia na atualidade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Um Apartamento em Urano, falando um pouco sobre o significado do título. Então vou colocar uma citação para depois explicar. Ele diz assim: está no Palazzo Vecchio de Florença a representação que Giorgio Vasari fez no século XVI de Cronos castrando o pai, Urano, com uma foice. Dos genitais amputados de Urano nasce Afrodite, a deusa do amor, o que poderia sugerir que o amor vem da desconexão entre os órgãos genitais e o corpo, do deslocamento e da exteriorização da força genital. Então, ele está aqui um pouco dando elementos para a gente compreender o título do livro, né? Um apartamento em Urano, né? Está se referindo a Urano, personagem da mitologia, né? Que teve parte do seu corpo desconectada para originar um outro ser, né? É claro que aqui Paul Preciado está referindo-se à sua própria condição, né? de pessoa trans. Então tem uma trajetória bastante interessante, né? Porque estava identificado como lésbica a partir da infância, adolescência, juventude. Depois se identifica como uma pessoa trans, faz a transição de gênero, né? Começa inclusive um trabalho judicial para transformar o seu nome de Beatriz para Paul e enfrenta uma série de dificuldades nessa transição e por fim passa a se identificar como pessoa não binária, né? Mas enfrenta um problema muito sério porque a todo momento Paul é uma pessoa que viaja bastante e a todo momento então tem que apresentar o seu passaporte e no passaporte está lá escrito que ele era, né, uma mulher, mas ele tinha uma caracterização física como homem, e aí então as pessoas duvidavam da identidade, né, dele, né, quando olhavam e diziam: mas esse passaporte não é seu, aqui diz que você é de sexo feminino, e quando eles olham para o aspecto físico percebiam uma figura masculina, né, o que deixava, claro, Paul muito irritado, né, o tempo todo. Ou uma outra citação, se vocês quiserem: essa forma de concepção não heterossexual citada no Banquete de Platão inspirou o jurista alemão Karl Heinrich Ulrich, que em 1864 criou o termo uranista para designar o que ele chamou de terceiro sexo. Bom, então uranista, diz respeito a essa pessoa que está na borda, vamos dizer assim, está numa situação de transição, né? O título do livro é Crônicas da Travessia, né? Então, a palavra travessia, que aparece como subtítulo, tem a ver com o fato de que ele é uma pessoa que viaja, que está sempre em transição entre um espaço e outro, e tem a ver, claro, é uma alusão à transição de gênero, né? de feminino para masculino, que ele precisou fazer de certo modo para facilitar a sua vida, né? Porque o Paul Preciado o tempo todo diz: a heterossexualidade é uma jaula, mas também a homossexualidade é uma jaula, porque funcionam como rótulos, né? E que não existe nenhum lugar onde você de fato não seja rotulado, né? Mas ele diz assim, ó, falando sobre travessia: mas o que significa falar para aqueles a quem foi negado o acesso à razão e ao conhecimento? O que significa para nós que somos considerados doentes mentais? Com que voz podemos falar? O jaguar ou o ciborgue podem nos emprestar suas vozes? Falar é inventar a língua da travessia,
projetar a voz numa viagem interestelar, traduzir a nossa diferença para a linguagem da norma, enquanto continuamos a praticar em segredo um blá 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 insólito que a lei não entende, né? Então também brinca com o sentido da palavra travessia, no sentido de que alguém que está fugindo da norma, né, da norma de gênero, está precisando usar a linguagem da norma de gênero para poder se expressar e está fazendo essa travessia, né, entre uma forma de linguagem e outra, né? Então, em um outro livro, Paul Preciado fala que precisou aprender a linguagem, né, da norma para poder, né, se expressar, para poder colocar em xeque a própria normatização, porque via de regra, pessoas trans ou pessoas não binárias não têm o seu direito à diversidade reconhecido, né, e normalmente elas são patologizadas, infelizmente, né? Claro, Paul como pessoa trans discorda disso, e eu, como analista da filosofia de Paul Preciado, claro, também discordo dessas estratégias de patologização e de não reconhecimento da diferença, deixar bem claro isso. Mas vamos lá, então, alguns destaques a essa coletânea, vamos dizer assim, de crônicas, de textos escritos durante a travessia, ou seja, da transição de gênero, mas também durante a travessia de um lugar para outro, mas também atravessando, vamos dizer assim, as linguagens da norma e a linguagem da subversão da norma. Então, uma ideia bastante interessante sobre subjetividade. O que ele entende por subjetividade? Olha que legal. O que chamamos de subjetividade não é mais que a cicatriz deixada pelo corte na multiplicidade do que poderíamos ter sido. Sobre essa cicatriz assenta-se a propriedade, funda-se a família e lega-se a herança. Sobre essa cicatriz escreve-se o nome e afirma-se a identidade sexual, né? Ele claramente é um adepto da filosofia da diferença, ou seja, da filosofia da não identidade, né? Se você quiser compreender isso de uma forma um tanto quanto simples, eu diria que existe, vamos dizer assim, a filosofia da identidade e a filosofia da diferença. A filosofia da identidade é aquilo que procura produzir identificações, né? Quando a gente fala em identidade de gênero, a gente está falando se essa pessoa é heterossexual, é homossexual, né, é transexual. E o que o Paul está fazendo é transgredir as identidades, é dizer, olha, quando ele diz que é uma pessoa não binária, ele está dizendo, olha, eu estou querendo transgredir todas essas identidades, eu quero me colocar num lugar de não identidade, né? Porque identidade é algo com o qual você se identifica e depois tem necessidade de corresponder àquilo que é, ou aquilo que diz que é. A não identidade é a negação de você ter que corresponder a qualquer essência, seja estabelecida pelos outros ou seja estabelecida por você mesmo, né? Então isso é bastante interessante, essa visão da subjetividade como um fluxo, como algo que se transforma, que me parece uma descrição muito mais apropriada daquilo que nós somos. Um outro aspecto que eu destacaria nesse conjunto de crônicas é quando ele fala de diversidade sexual e de gênero. Ele diz assim: a homossexualidade, a heterossexualidade, a intersexualidade e a transexualidade não existem fora de uma epistemologia colonial e capitalista que privilegia as práticas sexuais reprodutivas como uma estratégia de gestão da população, da reprodução da força de trabalho, mas também da reprodução da população consumidora, né? Normalmente a gente entende que a heterossexualidade está a serviço do sistema capitalista, mas para Paul Preciado também a homossexualidade, porque ela também é uma categoria produzida pelo sistema capitalista como estratégia de dominação, de discriminação. O mesmo acontece com a intersexualidade ou a transexualidade. São formas de discriminação, né? E que tomam a heterossexualidade como norma e como referência. Ter consciência de que esse processo ocorre é bastante importante para a gente superar esses preconceitos, né? Depois ele fala um pouco também sobre dissidência. Não sou um homem, não sou uma mulher, não sou heterossexual, não sou homossexual, tampouco sou bissexual, sou um dissidente do sistema sexo e gênero, né? E claro, mesmo a posição de dissidente é uma posição marcada a partir da norma, mas enfim, como a norma existe, a gente nunca consegue
tá fora completamente dela. Mesmo quando a gente se coloca fora dela, a gente ainda toma, precisa tomar ou é tomado a partir da norma, né? Então, vamos pensar que o tempo todo, quando nós olhamos para as pessoas, nós estamos tentando identificar se elas são homens, são mulheres, são gays. Ou seja, nós temos pequeninos rótulos e olhamos e nos orientamos por esses rótulos, né? E mesmo quando alguém é dissidente, você diz, ele é dissidente desse sistema, né? Então, de fato, não existe um não lugar, né? Depois um pouco sobre não identidade, né? Ele diz assim, ó, nesses textos proponho pensar em termos de relação e de potencial de transformação e não em termos de identidade. Isso aqui é muito legal, né? Está pensando naquilo no qual a gente pode se transformar, está pensando que um ser humano, uma subjetividade é um fluxo, é algo constantemente em transformação. Portanto, identidade é uma coisa inútil, porque identidade é a necessidade de corresponder àquilo que a gente acha que é ou que os outros acham que a gente é. Mas como a gente está sendo modificado o tempo todo, a gente não tem identidade, ou as identidades são apenas ilusões, são coisas provisórias, né? Ele diz assim ainda, os nomes trans não indicam pertencimento a outro sexo, eles designam um processo de desidentificação, né? Ou seja, a gente precisa, de acordo com a filosofia de Paul Preciado, a gente precisa romper com essas identificações, com essas jaulas, né? Para usar a expressão que ele utiliza em outros lugares, né? Essas jaulas que tentam nos colocar dentro e nos aprisionar, né? Eu acho que isso serve para pensar gênero, mas serve também para a gente pensar outros campos da vida, né? A gente vai se adaptando a novos papéis o tempo todo, a gente está se transformando o tempo todo e é importante que a gente tenha consciência disso, tá bom? Eu espero que a gente se encontre num outro vídeo e eu gostaria ainda de falar um pouquinho mais sobre este livro, que é um livro tão interessante e tão importante, ok? Um abraço e até lá!